era a equipe ali que não ia gerar uma força maior no Clássico e acabou complicando a vida do Atlético Paranaense. Dola, dá para falar que é muito favorito, que tem a danada da obrigação, ou nem sempre a gente pode pregar essa palavra da obrigação? Qual que é o peso desse jogo pro Atlético? Boa tarde, Elton, amigos do estúdio de casa. O Atlético é muito favorito, sim. Tem que encarar esse jogo assim, né? Tem que entender que é favorito, tem que jogar com esse favoritismo. E apesar da gente, né, o futebol ensina a gente a não empolgar demais nessa hora, não achar que tem resultado totalmente previsível, mas para o Atlético, considerando a situação do campeonato, considerando os objetivos do time, considerando o momento, o Atlético não pode negociar esses pontos aí com o Curitiba, não. Tem que fazer 3 pontos nesse jogo, vai jogar em casa, o Curitiba é o lanterna, venceu o Clássico, igual você frisou bem, mas para o Atlético, considerando todos esses aspectos, não tem como pensar em outro resultado que não seja a vitória mesmo contra o Curitiba. É mais time, está vivendo um bom momento, o Filipão demorou bastante, mas conseguiu agora dar um rumo para o time, né? Vai ter que assumir esse favoritismo em campo também, né? Mandar no jogo, uma coisa que às vezes o modelo de jogo do Filipão não dialoga muito com essa ideia. Mas o Atlético não pode nem pensar em empatar ou perder essa partida, considerando tabela, considerando objetivo, considerando o que quer na competição e para manter a boa fase, porque depois vai pegar Palmeiras e vai pegar Cruzeiro. Que são 2 jogos que aí entram vários fatores aí que dificultam muito. O Palmeiras vai precisar recuperar no campeonato depois. Sabe? Briga pelo título, né? O Palmeiras acabou de ser desclassificado, vai precisar se recuperar no Brasileirão. Depois vem um clássico que sempre entra o elemento do imponderável, né? Então não dá para o Atlético encarar essa partida de outra forma que não seja considerando que é favorito e jogando dessa forma. Ô Tiagão, você acha que o Atlético pode encontrar dificuldade com esse Curitiba, principalmente lembrando mais uma vez que esse Curitiba acabou de vencer um clássico contra o Atlético Paranaense? Elton, encontrar dificuldade pode encontrar contra qualquer time que jogue contra o Atlético. Se pegar um time de vaza é possível que encontre dificuldade. A questão é, se o Atlético pensa em chegar a alguma coisa nessa temporada, e aí chegar a Libertadores, ele tem a obrigação de vencer o Curitiba, especialmente jogando dentro de sua casa. É um adversário bem mais frágil que o Atlético, é um time bem pior do que esse Atlético, um elenco bem abaixo. Então, se o Atlético pensa e ainda deseja chegar à Copa Libertadores da América, jogos como esse, ele tem que vencer. Não existe outro resultado, não existe negociar outro resultado, não existe aceitar outro resultado. Mas se o Atlético pensa de forma pequena e não pretende chegar à Libertadores, aí beleza, o empate está de bom tamanho. Mas pelo que eu tenho visto, o Atlético tem esse objetivo. Buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Buscar uma vaga, inclusive, na fase de grupos. Então, se o Galo quer chegar à fase de grupos da Libertadores, ele tem a obrigação de vencer o Curitiba. É um time bem mais frágil que o Atlético, ele joga em casa, diante de sua torcida, é o lanterna do campeonato. O Atlético precisa vencer essa partida. Ô Elton, só lembrando que o Atlético tinha a possibilidade de ontem, né? Se o Palmeiras passasse para a final, o campeonato já teria um G7 hoje, né? Sim. Então o Atlético já estaria na Libertadores. Então perdeu também essa vaga, pelo menos temporariamente, né? A não ser que o Fluminense se sagre campeão da competição. Então, se o Atlético quer a Libertadores, precisa pontuar mais e ganhar posições na tabela. Verdade, muito bem lembrado essa questão aí da presença, da não presença do Palmeiras na final da Libertadores. O Valu, o Otávio voltando, você mexeria na zaga, o Gemerson à disposição, o time do Atlético, o Filipão não tem que fazer muitas mudanças, tem que manter esse time que ainda não encantou, mas está conseguindo resultados. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores. Eu manteria e voltaria com o Otávio. Por mais que tecnicamente ele não seja um primor, mas passa, na minha opinião, pelo Otávio esses 11 ideais que o Filipão achou para fazer o jogo à maneira Felipão, a maneira que ele gosta de jogar, se tornou um time muito seguro. Acho o Atlético favorito, não muito favorito. Para mim, muito favorito seria o Coritiba enfrentando o Atlético de 2021. Aí eu diria, pelo menos, que seria muito favorito. E acho que o Atlético tem um recado importante do Coritiba, apesar de ser o clássico contra o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense é um time bastante competitivo. Basta que a gente volte atrás um pouco aqui e relembre os confrontos do próprio Atlético contra o Atlético Paranaense na Libertadores desse ano. E mais um recado. Acho que dos jogos que o Atlético fez em sua casa até aqui,
Contra o Cuiabá, senti que o Atlético fez nada mais, nada menos do que a conta para vencer o jogo. Depois que esteve à frente o placar, no segundo tempo, ligou uma espécie de modo avião. Em algumas oportunidades, como foi a do jogo contra o Cuiabá, foi o suficiente para os 3 pontos. Mas o futebol, a gente sabe muito bem, ele costuma ser muito perigoso, então o ideal é que o time faça um pouco mais além da conta para continuar somando pontos dentro de sua casa. Ô Amanda, eu queria saber de você o seguinte, o Filipão ele começou num período de sequência ruim, né? Foram 10 jogos aí sem conseguir a vitória, até conseguir a primeira vitória, e agora vem de uma sequência muito boa. O que você acha que mudou da filosofia ou do pensamento desses atletas, ou até se o Filipão deu uma recuada nas primeiras ideias que ele tinha? Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, meninos, amigos, pessoal de casa. Mas eu acho que precisa de um tempo de adaptação, né? Eu acho que o futebol ele requer isso também, os jogadores entender a forma no qual o Filipão costuma jogar ou costumava colocar suas equipes em campo. E teve esse tempo, né? Só que infelizmente para os atleticanos se custou pontos, né? Acabando fazendo o Atlético perder pontos. Vem numa toada muito legal, acho que é a fase mesmo de entendimento, recuperando atletas, entendendo também que o Atlético faz para mim um jogo à parte, um campeonato à parte nesse momento, uma vez que o Botafogo agora está dando espaços para criar perspectivas melhores para dentro da competição. Acho que isso também traz competitividade para esses clubes que têm potencial e estão mais próximos do Botafogo. Acho que acaba ligando um sinalzinho de alerta, né? E encarar o Curitiba da forma que o Atlético vai encarar, né? Curitiba muito mal na competição, o Atlético conseguindo dar uma alavancada. Acho que é importante também, o Curitiba não vem com o Marcelino Moreno, que é um dos jogadores argentinos que costuma trazer um pouco mais de potencial para a equipe do Curitiba, ainda tendo muita dificuldade. Acho que isso tudo resume um momento mesmo do Atlético de ascensão e entendimento mesmo dos atletas com o treinador. Acho que isso é importante. Levou um tempinho, custou pontos, mas o Atlético agora vive um bom momento. Ô Dola, mas ainda o que te incomoda quando você olha o Atlético em campo? O que você fala assim, falta algo? Porque para mim ainda ele não passa a confiança necessária para alcançar os objetivos, os jogos, para ter tranquilidade, para jogar pela qualidade que tem o elenco. O que quando você olha, você fala assim, ainda falta algo, esse time não está dando. O que você especificamente já identificou? Acho que entra um pouco no que a Amanda estava falando, né? O Filipão precisava de tempo para pôr as ideias dele em prática, justamente porque a escolha do Filipão é uma escolha que dá para se questionar, pelo que o trabalho que o Atlético vinha fazendo antes do Filipão. Foi um rompimento completo, né? O Atlético rompeu com uma ideia de jogo para trazer um treinador totalmente antagônico, né? Um treinador que joga de forma completamente diferente do Kudê. Então, quando o Atlético faz esse movimento no mercado, o time recua, o time piora. Teve uma queda de rendimento com o Filipão, porque precisava de um tempo para essa ideia do Filipão começar a ser melhor assimilada pelos jogadores. Isso hoje já acontece um pouco, né, mas ainda está num processo de maturação, né? A ideia do Filipão ainda está sendo implementada. E eu acho que a questão da confiança no time passa muito assim... Primeiro que o torcedor do Atlético, eu acho que se acostumou mais a ver times que jogam de forma ofensiva. Times que assumem protagonismo, times que querem sempre pressionar na frente e tal. E quando vê um time jogando com as linhas um pouco mais recuadas, dá aquela sensação de que assim, o time não está querendo ganhar. E não é exatamente o caso. São formas e formas de se buscar uma vitória. E acho que o Atlético ainda está um pouco desconfortável com essa ideia de jogar defensivamente, de jogar com as linhas recuadas. Tanto que a gente vê os adversários criando muitas oportunidades. Se a gente pegar o jogo de ontem, por exemplo, Boca e Palmeiras, Palmeiras e Boca, a gente viu o Boca jogando recuado, por exemplo, e dando pouquíssimas chances para o Palmeiras. Só no segundo tempo que o Palmeiras conseguiu criar um pouco mais. E o Boca também finalizou 2 vezes, né? E finalizou muito pouco. Então, assim, a gente ainda vê o adversário do Atlético, mesmo quando ele enfrenta equipes inferiores, que vai ser o caso do jogo desse fim de semana, essas equipes criando oportunidades e isso gera um estranhamento. Porque, poxa, se eu vou jogar defensivamente, eu não posso dar tantas oportunidades para o adversário. Quantas vezes o Everson está saindo de campo como um destaque? Sim. Então acho que isso gera essa desconfiança ainda porque o trabalho está em fase de maturação. Precisa ainda melhorar tanto o sistema defensivo como as opções ofensivas que o Atlético tem, a forma de criar jogadas também, que muda muito, né? Você tem agora Paulinho e Pavon, principalmente, partindo com a bola muito de trás. Eles já saem, porque eles estão marcando lá atrás.
Então, quando você vai contra-atacar, você tem que correr mais pra frente, você tem que conseguir, o Hulk tem que conseguir segurar um pouco a bola pro pessoal chegar. Então, assim, são várias fases do jogo que o Atlético precisa ainda aprimorar para que o Filipão tire o melhor desses jogadores. Sabe o que eu acho que gera mais desconfiança? Você até citou isso, no caso. É a história do Atlético mesmo. Como o torcedor viu o time jogar. Em 2013, eu vou pegar só a história recente. 2012, 2013 era um time ofensivo. Sim. Era um Atlético que jogava pra frente. Em 2014, com o Leverkusen, era um time ofensivo. Sim. E aí vou levar aqui a dizer que essa fase boa durou pelo menos até 2016. Sempre times ofensivos. Sofriam muitos gols, mas faziam muitos gols. E aí o Atlético recupera o que o torcedor gosta de ver a partir de 2020. O torcedor do Atlético prefere 1000 vezes um trabalho do Sampaoli, que é extremamente, pelo menos na minha cabeça, extremamente vulnerável defensivamente, do que um trabalho do Luiz Felipe Scolari, que não é vulnerável defensivamente e é menos brilhante na hora de atacar. Você está querendo dizer que o atleticano prefere um 4-3 que um 1-0? Eu tenho certeza disso. O torcedor atleticano prefere muito um mais pouco da o time cultura do do Então, assim, clube, eu acho que ele né? vai sofrer... Desculpa, viu, Valuzinho? Não, fica à vontade. Eu acho que o Filipão vai sofrer resistência da torcida enquanto ele estiver no Atlético. Porque a forma de jogar do Luiz Felipe Scolari ela é completamente diferente do que o torcedor viu nos últimos anos. E o torcedor gosta disso. Eu particularmente, gosto de bons trabalhos, independentemente do que o treinador vai fazer. Sim. É óbvio, eu prefiro um jogo que seja 4-3 para eu assistir. Mas eu gosto de bons trabalhos independentemente do que o técnico faça ou do perfil dele. Hoje eu gosto do Luiz Felipe Scolari no Atlético. No início foi muito ruim, muito mal mesmo. Mas hoje eu acho que já é um trabalho razoável. Valuzão, você ia falar? Eu acho que é muito da preferência, como disse o Thiago, e eu particularmente, assim, eu não espero uma evolução muito maior do Atlético do que essa que a gente está vendo? Eu acho que o Filipão, pelo menos, aí é conceito de cada um e opinião. Para mim, agora, ele entrega exatamente o que eu esperava dele no Atlético. Um time seguro, um time que vai competir, um time que não vai criar mais de, talvez, 10, 8 oportunidades claríssimas, mas vai criar 5, 6 e pela qualidade dos jogadores que tem, vai guardar e vai colocar o adversário em maus lençóis. Ponto. É, pelo menos, a minha perspectiva com relação ao trabalho do Luiz Scolari. Só discordo um pouco dos amigos pelo seguinte: acho que demorou demais, sim, a detecção dele do que a equipe precisava e dos titulares. Até porque o jeito Scolari de comandar as suas equipes, com todo respeito ao campeoníssimo Luiz Felipe Scolari, ele não pede movimentos muito audaciosos, troca de posições. Então, até pela simplicidade que ele gosta de fazer as suas equipes funcionarem, eu acho que demorou muito a chegar no ponto que está agora. Olha, a gente vai continuar esse debate, porque isso aí rende muito e eu tenho uma coisinha para falar que vai dar uma mexida na